Existe autoestima após as redes sociais? Não sei você, mas antes das redes sociais, a questão da autoestima já era um barulho que explodia a minha cabeça. Desculpa, tô vivendo. São temas quentinhos, recém-saídos da minha terapia, que fizeram um barulho que eu acho que pode ser contribuição para você. Com relação à questão da autoestima, ela sempre foi presente na minha vida. De que sentido, Silvia? Silvinha, Piquititita, 1900 e bolinha, sempre foi ovacionada pela sua família pela questão do quê? Da imagem. Era a netinha bonitinha, a primeira netinha, então era a lindinha do vovô e da vovó. E também do papai e da mamãe. Essa menininha sempre cresceu com aquela questão do reforço da imagem, com relação à questão do corpo, e quero te dizer que isso é presente na minha vida, mas um bom tempo eu fiquei questionando com relação à questão da imagem, até onde era a autoestima e até onde realmente eram coisas que eu gostava de fazer. Mas demorou muito tempo para eu parar, pensar o que eu estava fazendo por mim e o que eu estava fazendo pelo outro. Se você não sabe, eu vou contar uma demanda para vocês. Sim, fui modelo. Eu acho que essa ninguém sabia, né não? Sim, já fui garota Missy. Meu Deus, ela revelou. E aí acaba que esse mundo, vamos lá, mundo encantado da Barbie, que a menina vai desfilar, que tenta ser uma angel, né? Não de Verdades Secretas, tá bem? É lá, bem lá atrás, que tinha uma outra série. Ai, Silvia, qual é o nome da série que tinha uma angel também, que era modelo? Não vou lembrar. Mas Silvinha sonhava em ser esta bendita modelo de sucesso. Mas pobre mortal nasceu em Belém do Pará, né? Não? E aí não tinha como. Então, dadas as devidas proporções, eu ia lidando conforme eu podia naquela época com essa realidade. Só que naquela época não tinha tecnologia, mas já era difícil pra caramba eu pegar a revista Capricho, ficar olhando e me comparando, não é não, com as tiazinhas do Rio, São Paulo, o quanto elas eram super estilosas. Sim, fui essa que fui lá, recortei, ia levava roupa para costureira para fazer igual, porque não tinha dinheiro para comprar, fui essa. Atualizando para 2025, a gente tem o quê? A rede social na palma da mão. Então não preciso mais o quê? A revista Capricho para estar me comparando. E essa autoestima, sim, ela me atravessou, vamos lá? 2023, 2022 e até hoje, isso ainda é uma coisa que me pega. Isso ainda é uma coisa que vira e mexe, eu paro, penso, analiso e vejo. Calma, Silvia, o que você quer? Quem você é? Porque eu imaginava o olhar quando eu digo o corpo do outro. E eu queria aquele corpo. Eu queria aquele estilo, mas eu me afastava cada vez mais de mim para olhar para o meu biotipo, o meu corpo. E aí eu fui fazendo uma reflexão, uma análise na cabeça. Quantas de nós, mulheres, vivemos na sociedade num padrão comportamental, vestindo roupa, o corpo, sem ao menos parar e olhar para o nosso corpo real, sem parar para olhar o que realmente é a nossa identidade. Eu, muito tempo da minha vida, me afastei dessa identidade da Silvia para tentar caber no que o outro, do que a sociedade estava colocando. Teve uma época atrás aí que eu resolvi virar meio maromba, né? Queria ficar torinha, né? E nesse torinha quase, olha, tomei no cu, saleiro. Por quê? Eu resolvi entrar neste mundo, vamos colocar com relação à questão da medicação. Eu fui no médico, tá, gente? Direitinho. Fui fazer um implante de um chip, tomei no rabo. Por que tomei no rabo? Quase eu levo farelo, quase eu morro mesmo com relação a isso. Porque eu fui descobrindo um monte de coisa em termos de doença e patologia com a questão da endometriose, que isso é tema para outra situação para a gente conversar, com a questão do endócrino também, tireoide, e a espinha que explodiu na minha costa, várias coisas. Olha o ponto e o que eu paguei de risco que poderia ser com a minha vida para não aceitar o meu corpo porque a sociedade estava colocando, porque eu olhei aquilo e desejei e afastei de mim. Quantas mulheres, quantas pessoas, até homens,
vão para esse lugar de imagem, de corpo, sem ao menos voltar para si. Silvia, você é contra a questão, então, da estética? Você é contra a questão com relação de procedimentos? Não, eu não sou contra, desde que você reflita realmente o que faz sentido para você e você não coloque sua vida em risco. A Silvia, lá de 2018, quando fez esse procedimento, ela não sabia o que ela estava pagando na ponta da lança. As consequências disso depois, para eu ter aquele corpo, para eu tentar ter aquela imagem, foram consequências que eu pago até hoje em 2025. Mas também aquela cagada, e eu tenho essa análise comigo também, cagadas acontecem também para você olhar determinadas situações na sua vida e você criar vergonha na sua cara e puxar a responsabilidade para você e aprender e entender que, meu amor, você não vai ser a Paloma de Oliveira. Meu amor, você vai ser a Silvia Vasconcelos em Belém do Pará. Aceite sua estrutura corporal e realmente a realidade que você tem. E a gente foge disso. Na rede social, com relação à questão da autoestima, a gente fica nesse processo comparativo infinitas vezes. E às vezes esse infinitas vezes afasta de identidades e borogodó que a gente pode ter e que a gente passa como um trator. Quando eu faço analogia, se vocês olharem nos stories aí que eu brinco com os meninos, com relação de questão assim, você confia em alguém que toma café com açúcar? Porque eu tomo café com açúcar, eu malho para isso, dada a devida proporção, eu tô brincando, mas eu tô falando a verdade. Hoje eu me permito, não estou dizendo agora que você vai tomar tubos, tá? Com relação ao açúcar, que você também vai acabar com a sua saúde. Não estou dizendo isso, pobre mortal. Mas eu acabo que eu vou pesando na balança uma situação e outra do que é confortável, o que é pertinente para mim. Eu não fico muito fixa naquele padrão, naquela imagem. Hoje eu tenho uma relação com o meu corpo diferente. Mas eu parei, refleti que muitos anos da minha vida, desde pequenininha, eu fui reforçada nesse padrão da imagem. E nesse padrão da imagem, eu sempre quis o quê? Agradar o outro. Ser a bonitinha, a aeromoça. Boa tarde, bem-vinda a bordo. Você já parou para pensar que a aeromoça, às vezes, ela não tá num dia bom? E ela tá te dando boa tarde, bem-vinda a bordo, e ela tá com um monte de cagada na cabeça dela? Será que a gente, quando entra no avião, a gente para pensar nisso? Pois é. Essa era a Silvia antigamente, socialmente falando. Ele falava com todo mundo, brincava com todo mundo, mas às vezes ninguém sabia o que estava ruminando aqui dentro. Então, todas as vezes que você entrar no avião, você vai lembrar agora. Como é que deve estar essa aeromoça hoje? Será que ela está bem ou não está? A gente passa por cima disso, que são detalhes. Relações, conexões. Se você der para você sentar e tomar um café com a aeromoça, você pode sentar e tomar um café com ela, não tem problema nenhum, mas também não vai ocupar o trabalho da pobrezinha que tá lá fazendo o trabalho dela, né? Olha, eu vi um vídeo, eu acho que você pode estar bem, não está? Por favor, pobre mortal. Então, o que a gente tem que parar e pensar com relação, voltando para a autoestima, da gente não ser essa aeromoça. Ser de verdade. O mundo tá carente de pessoas de verdade. O mundo está carente de pessoas que realmente assumam a responsabilidade da sua vida com o seu corpo, com você, com o que você come, porque sim, você é o que você come. Sim, você é o que você consome. Sim, você é o que você traz de consumo não só no alimento, quanto na sua mente. Mas será que a gente pensa nisso? Eu lá atrás, criança, infantil, menininha, não sabia as consequências do que eu ia ter que pagar de preço para ter aquele corpo maromba que eu queria ter. Hoje, em 2025, eu paro, reflito. Eu vou tomar essa medicação para quê? O que eu quero com o meu corpo? Então, eu não sou mais aquela crossfiteira, né? Aonde você vai levantar, sei lá, 120 no leg. Ei, acorda. Não quero mais ser garota do Fantástico. Volta. Tá tudo bem, aceito meu corpo do jeito que tá. Hoje eu sei o que eu quero em relação à saúde, mas eu já fui capturada em comparação na rede social, até na questão da minha autoestima, de mulheres com, sei lá, com 44 anos de idade, porque de vez em quando isso me pega, tá? Nossa, fulano tá tão bonita, tá tão mais magra. E aí eu volto instantâneo pro meu corpo. Nossa, mas eu acho que eu tinha que tomar uma medicação para emagrecer. Aí eu volto com a frase, ei, tu já tá de novo na tua doidice, né? Dou 2 tapas na minha cara. E aí, o que tu estás fazendo contigo? Por que tu estás querendo te comparar com o corpo da fulana? Porque sim, a gente tem inveja, tá? Mas será que você assume que você tem inveja? A maioria das pessoas não assumem que tem inveja. Porque é feio,
Você não tem que sentir inveja. Isso é feio, ninguém vai querer você próximo de você. Mas será que a gente pode ser sincero com a gente? No mundo da autoestima, no mundo das redes sociais que a gente vive, está cada vez mais difícil a gente ser de verdade. Porque a gente não para olhar e fazer as pazes com o nosso corpo. Hoje eu faço as pazes com o meu corpo. Eu faço as pazes com o meu buchinho. Eu faço as pazes, ainda bem que eu tô de jaqueta, ó. Com o meu bracinho mole. Mas eu vou hoje pra academia para sentir o meu corpo movimentar. Hoje eu vou pra atividade física onde eu sinta determinado... Quando eu digo prazer, entende? Não tem nenhuma atividade física que é gostosa, né? Como é que a galera vai colocar na caixinha? Ai, estou realizada. No cu. No cu que é legal. Não é, não. Você vai, traciona, faz de um jeitinho bacana e tal, mas até tu chegar lá e tu sair e dizer que foi legal, demora, né? Então hoje eu já me questiono. Quando eu vou para determinado lugar, eu quero fazer o que de atividade hoje? Agora eu tô na modinha do beach, né? O chefe me colocou, não foi? Na botinha do beach. O chefe indicou e eu comecei a fazer o beach. Aí eu gostei, porque eu tinha um travamento com o tênis, né? Porque o tênis, ele é muito... os movimentos é muito fino. Mas volta lá de novo atualizando. Sabe por que a Silvia foi fazer tênis lá atrás? Porque o Marcelo fazia o tênis, olha só. E aí eu achava chique. Pega essa pra ti. Isso foi outro tema também, mas é outro vídeo pra gente falar. Mas eu achava chique. E aí eu queria ser chique, igual o Marcelo, na época. Só que onde eu me encontrei? No beach tênis. E critiquei a porra do beach tênis. Por quê? Antes eu dizia que quem metia o pé na areia tinha que ter caipirinha. Olha só como a pessoa era preconceituosa. E de uns tempos pra cá, que eu tô fazendo essas aulas, eu tô me encontrando. E o professor até disse assim, nossa, você tem ginga, você tem jogada. Eu disse, tá vendo? Se eu não tivesse me dado a oportunidade de olhar para o beach tênis e tentar me aprofundar ou tentar curtir, talvez eu nem saberia o que poderia surgir dali. Então, quantas coisas às vezes a gente não aproveita na vida da gente? Por quê? Preconceito, né? Ou porque tá ali enfeitiçada pela modinha do outro. Eu tava enfeitiçada pela modinha do tênis lá, porque o Marcelo achava chique. Porque era mais refinado, rebuscado. Porra, eu não quero refinado, rebuscado, eu quero pé na areia, caipirinha, assim, e daí posso jogar meu beat. E mexer o meu corpo, trabalhar minha autoestima e também isso dá um movimento. Então eu aprendi que na autoestima, nas redes sociais, o que é? As pazes com você. Mas será que a gente tem esse lugar de fala? Será que no dia de hoje a gente tem esse direito de olhar essas pazes? Às vezes eu acho que não, porque a gente é tão bombardeado a milésimos de segundos com anúncio, com propaganda, com pessoas que estão fazendo que a gente nem para pensar e se questionar na nossa vida do que a gente realmente quer. Hoje eu sei o que eu quero, mas quero te dizer que esse lugar de assumir que às vezes eu me comparo, ele é novo também para mim, porque sim, eu me comparo mesmo aos 44 anos de idade, indo para os 45, e às vezes olho mulheres incríveis, maravilhosas nessa idade e me vejo, caramba, eu podia estar lá, mas qual o preço que eu vou pagar para estar lá no lugar dela? Será que o meu corpo cabe isso? Será que hoje a minha realidade cabe para isso? Desculpa, estou vivendo um videocast que chega para você com temas fresquinhos vindo da minha terapia. E eu refleti ultimamente sobre essa questão da autoestima. E me deparei que sim, em alguns momentos eu sou invejosa. Que sim, em alguns momentos eu sou meio bolada também com o meu corpo. Uma guerra, eu travo. Mas hoje eu tento olhar para mim de verdade e pensar assim, o que faz sentido para a Silvia agora? A Silvia agora tá no beach. A Silvia de amanhã, desculpa, eu não sei. Amanhã eu vou ver. Eu espero que você tenha gostado do nosso videocast. Dá uma olhada nos outros aí, vê se é legal, bacana, indica pro amigo. Se tu não indicar, vou pinchar uma maldição em ti. Mas brincadeiras à parte, indica aí que a gente também se sente feliz aqui do outro lado. Beijo. Tchau, tchau.